Agradeço aqui o Júlio, o Canal Rural por o evento, aos demais participantes. Temos um vídeo aqui da ProSoja Brasil, queria que, da produção de soja do Brasil, gostaria que passasse aqui para a gente começar. Queremos convidar você a fazer uma viagem para conhecer o Brasil e a importância da soja brasileira. Quinto país em extensão territorial, com mais de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta e riquezas naturais em abundância. É neste país incrível que se produz a soja mais nutritiva e sustentável do mundo, que começou a ser cultivada há mais de 100 anos por imigrantes europeus no sul do Brasil e se adaptou a regiões de clima quente graças ao esforço dos agricultores e a investimentos em pesquisa e tecnologia. Com a persistência dessas famílias, passamos de importadores a um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E a soja se tornou nossa principal cultura agrícola, que movimenta 100 bilhões de dólares por ano e gera milhões de empregos no Brasil, impulsionando o crescimento do interior do país. Cidades onde o grão é cultivado têm maior índice de desenvolvimento humano. Estados produtores têm arrecadação de impostos maior do que a média nacional. Prova de que onde tem soja, a vida das famílias melhora. A soja está presente no seu dia a dia. É proteína que se transforma em carnes, leites e ovos, alimentando os brasileiros e o mundo a preços acessíveis à população. É fonte renovável na indústria química para a produção de tintas, pneus, colchões e principal recurso para a produção de biodiesel, combustível ecológico que abastece ônibus e caminhões. Toda essa riqueza é produzida em apenas 4% do território de um país continental, único no mundo, que ainda mantém preservados 66% da sua vegetação nativa. E mais, 25% de toda a área protegida estão dentro das propriedades rurais, o que torna nossos agricultores os únicos a fazerem preservação ambiental para toda a humanidade. A soja expande em áreas de pastagens, sem ameaçar nenhum bioma brasileiro. E há mais de 20 anos, a soja ocupa apenas 1% do bioma amazônico. Depois de tudo isso, você acha que existe país que produz alimentos de forma mais sustentável que o Brasil? Sojicultores e suas famílias vencendo os desafios diários da produção com sustentabilidade, ajudando a alimentar o Brasil e bilhões de pessoas em todo o mundo. Agricultores brasileiros, sustentabilidade é a nossa marca. Pessoal, então, um pouquinho do nosso vídeo institucional. Queria começar a palestra falando, né, na soja brasileira, a engrenagem da economia mundial, na engrenagem da economia mundial. Soja hoje, né, o Brasil aí com 48 milhões de hectares praticamente em produção de soja, né, uma grande produção. Temos aí na nossa base aí a produção de proteínas e, como muitos falaram aqui, de biocombustíveis, né? O biocombustível hoje não tem como a gente não falar em soja, usando a questão do biocombustível também nessa engrenagem aí de combustíveis limpos, renovável, na descarbonização do mundo. A soja, a segurança alimentar, em 20 anos, o nosso consumo de soja explodiu, porque o mundo cresceu e as pessoas passam a consumir mais proteínas. Então, realmente, as proteínas aí, quando se falaram aqui muito em pecuária, mas para ter essa pecuária funcionando, precisa de soja, e o Brasil faz isso com excelência, com preservação, né? Temos que lembrar que todo esse contexto da soja tem uma grande área de preservação dentro das próprias propriedades. Temos aí de 20% a 80% de preservação dentro das próprias propriedades. Isso, para nós, tem uma segurança alimentar e também nessa questão da questão da sustentabilidade aí, da soja. A soja é mais do que um alimento, né? O mundo também passou a querer mais biocombustível, o que impulsionou a indústria no campo. Quando a gente olha há 20 anos atrás, o grande problema das indústrias de esmagadora era ter um destino para o óleo de soja.
Isso consolidou, né, o soja e o farelo, e sempre o mundo passa a produzir proteína e alimentos mais saudáveis. Essa questão do biocombustível é muito importante a gente ressaltar, porque às vezes há um conflito, né? Mais para frente aqui eu vou ter a importância da soja, é o principal commodity da proteína no planeta, no valor negociado do pilar estratégico de segurança alimentar energético global, né? Nós temos aí cerca de 30 bilhões na cadeia, e só em grão de soja 176 bilhões são negociados. Então, o complexo de soja aí tem muito que contribuir com a questão econômica do Brasil e faz toda a diferença aí na balança comercial. Soja e milho, né, comida e energia, há um conflito ou uma sinergia, né? Então, sempre quando a gente fala em questão alimentar e energia, às vezes as pessoas destinam que o soja ou o milho vai estar competindo, as bioenergias vão estar competindo com alimentos. E muito pelo contrário, nós enxergamos e temos a certeza que quando você tem uma divisão na indústria entre biocombustíveis e alimento, inclusive essa questão econômica ela fica muito mais favorável, e tanto para um setor quanto para o outro. Aqui um pouquinho do soja, como que é destinado, né? 78% é farelo do soja, e 19% sai de óleo, aí, praticamente numa tonelada de soja. Então, parte disso vai para biocombustível, e a cadeia de farelo fica bem mais agressiva, onde pode se produzir muito mais proteínas, às vezes até com um preço mais justo. Quanto maior subir o consumo de biocombustível, nós vamos ter aí uma cadeia de farelo cada vez mais oferta aí para a produção, aí das proteínas, o ovos, o leite, enfim, tudo que é se destinado aí com o farelo. Aqui é um pouquinho, pessoal, a produção e o consumo de soja, né, no Brasil. Nós temos aí 177 milhões de toneladas, foi a última safra, 111 aí exportações, milhões de toneladas. Temos a indústria brasileira, aí, a indústria fazendo aí também a sua parte, a exportação de farelo, nós temos 24 milhões de toneladas, e o consumo interno de 22 milhões. A exportação de óleo, a questão do óleo, 60% ainda hoje ela vai para os biocombustíveis e 40% fica na cadeia alimentar de óleo de cozinha. E nesse slide que eu quero chamar a atenção para a questão do soja, realmente na introdução dos biocombustíveis. Nós temos aí uma grande potencial ainda de aumento de produção, tanto dentro da porteira, né, nas propriedades já existentes, quanto em área ainda o Brasil tem um potencial grande para crescer em soja. O vídeo mesmo mostra, nós temos 4% aí do território brasileiro com soja, e ainda temos muitas áreas ainda para serem aproveitadas, áreas que já estão prontas e aptas para ser usadas. E sempre há esse conflito, né, de alimentos versus biocombustíveis. Só que sempre que nós aumentar, e essa é uma questão muito importante, sempre que nós aumentar os biocombustíveis, nós vamos ter aí o biodiesel de óleo de soja, ele é a maior fonte hoje no Brasil que se faz, e nós vamos ter aí uma questão de uma oferta muito maior de farelo. Nós temos uma oferta de farelo, nós teremos aí as proteínas num valor sempre mais equalizado, melhor. Então, sempre que nós aumentarmos o uso dos biocombustíveis, nós levarmos para a parte de sustentabilidade ambiental, nós temos ganho com menos gás de efeito estufa, um combustível altamente renovável, e nós vamos ter uma oferta do outro lado com farelo de soja para poder produzir muito mais alimentos. Isso é importante de todos conhecer,
porque não existe, né, um conflito nessa questão, e sim uma sinergia aonde isso pode ser levado para frente e cada vez ter mais produção. O Brasil nós já temos aqui na legislação brasileira, né, temos usando 15% de biocombustível, de biodiesel no óleo diesel, né, como foi falado na palestra anterior aí, é uma das matrizes que pode suprir muito e diminuir a dependência do Brasil de petróleo, e temos uma grande possibilidade de crescer e levar isso para outros lugares do mundo. Então, é importante que, se nós conseguíssemos a cadeia crescer de forma sustentável, o caminho mais fácil seria esse. O Brasil já tem, né, segundo os dados também, muitas fábricas instaladas, então nós temos uma capacidade de crescer na questão dos biocombustíveis muito rapidamente. Isso é importante porque não precisa se instalar e fazer grandes obras para aumentar a produção de biocombustíveis, de biodiesel principalmente. Ela já tem uma cadeia de fábrica instalada, e nós teríamos também no país uma questão de a indústria brasileira se fortalecendo cada vez mais com emprego, com renda. Geralmente, essas indústrias estão nos interiores do Brasil, onde que a geração de emprego é muito importante. Então, é uma cadeia importante que a gente precisa fomentar, inclusive levar essa questão do Brasil que usa os biocombustíveis na sua legislação, onde ele leva a questão de uma legislação obrigatória para se usar os biocombustíveis, né, seria um exemplo para o mundo. Se fala muito em descarbonização, em questão de sustentabilidade ambiental, e os biocombustíveis estão aí, pode ser renovável todo ano, uma produção constante, onde aumenta-se a produção e também a oferta de alimentos, aí contribuindo para diminuir a fome no mundo. É muito importante que isso leva uma coisa, leva a outra, e também nós temos uma questão da fome, onde teria uma maior oferta de alimentos aí com proteínas, né? Aqui, pessoal, na pandemia, né, o conflito geopolítico aí transformaram o cenário. A produção no Brasil, a produção há 20 anos, em médias, eram 53 milhões, hoje nós temos 176 milhões de toneladas. Aqui tem alguns números do mundo, Argentina, mas o Brasil hoje temos aqui com esse número de 176 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil a todo ano. Esse ano nós acreditamos que também vamos estar aí próximo disso aí, devido a um ano muito complicado aqui no Brasil. Questão de investimento, né? A agricultura, apesar de todos esses números grandes, a produção de soja passa por um momento complicado. Aqui temos mais alguns números de questão da China, aqui de 24 milhões, o Brasil sendo de exportação de mercado, de compra de 60%. Aqui é um número da China, onde que ela comprava em 2005, 28 a 30 milhões de toneladas. Hoje estamos exportando 118 milhões para esse mercado. É um mercado de soja muito importante para nós, para o Brasil. E cada vez mais a Europa tinha 14 a 15 milhões, hoje mantém, não cresceu. Realmente o que chama atenção é a questão da China, que vem demandando cada vez mais pela soja brasileira, pelas proteínas e pelo óleo. E aí os outros países da Ásia também eram um valor de 6 milhões, e hoje já estamos em 21 milhões de toneladas no bloco asiático, fora a China. Então, o maior destino da soja brasileira realmente vai para a Ásia, né, China e os seus outros países, enquanto que a Europa está estabilizado. Aqui, pessoal, quero só concluir aqui, falar um pouquinho sobre os desafios, né, da soja brasileira. Apesar dos recordes de produção e de exportação, as margens dos produtores caíram nos últimos 4 anos. Isso ocorreu devido à queda de preços e elevação do custo de produção e o acúmulo dos efeitos da pandemia, né? A pandemia vem trazendo um efeito até hoje na produção de soja e os conflitos geopolíticos no mundo. Os custos de produção subiram demais, o Brasil importa a grande maioria dos seus defensivos e principalmente os fertilizantes, né, passa pelo mesmo canal aí que está passando os combustíveis. Então nós temos aí também um grande problema aí com
geopolítico na questão da sustentabilidade da agricultura brasileira. Esse é o desafio do produtor brasileiro hoje, é conseguir reduzir custo. Por isso que a gente falou, eu falei antes que provavelmente essa safra brasileira vai ser uma safra onde o produtor vai usar menos recursos, menos fertilizantes, tem todo esse complexo para que não vai entregar uma safra crescente como vinha crescendo nos últimos anos, devido justamente os preços. Nós chegamos num preço de soja aí de R$180 e hoje temos em volta aí de R$110, R$100 a soja no Brasil. Então, realmente, o produtor brasileiro hoje sente muito e não está com poder de investimento nas suas propriedades, na sua agricultura, e isso vai levar a uma produção estabilizada nesse safra 26, 27. É um momento difícil que precisamos passar, como o nosso ministro, o ministro falou antes, precisamos passar esse período, e a agricultura brasileira passa por esse momento com muita dificuldade, a agricultura, principalmente as commodities, aí, onde o preço é balanceado por bolsa e o produtor fica sem muito poder de barganha e de negociação. Seria isso, muito obrigado. E mais alguma coisa? Obrigado a todos aí. Até mais. Obrigado, Júlio. Realização BR em Eventos e Canal Rural. Correalização Sistema FamaSul. Patrocínio Apex Brasil, Sebrae, CNA Senar e Friboi. Apoio Massey Ferguson, APIEC, CropLife Brasil e Governo de Mato Grosso do Sul. Companhia Aérea Oficial Azul.